É muito raro ver a terra exposta. Normalmente ela está coberta de grama, folhas ou flores. Há sempre alguma coisa. Como a terra faz para se vestir desse jeito? Para sabermos o segredo do solo, devemos olhar debaixo da terra. Talvez seja necessária a ajuda da ciência para vermos o que acontece debaixo da terra. Após diluirmos a terra com água a 1/1000º de sua densidade normal, colocamos uma gota dentro de um prato. É apenas uma gota, mas é um mundo inteiro além da nossa imaginação. Estes seres cheios de energia são bactérias. Há mais de 5.000 espécies numa colher de chá. Uma população de mais de 100 milhões de seres microscópicos. Eles procuram um lugar decente para viver, com oxigênio e temperatura ideal. O solo é o lugar preferido de muitas bactérias. É lá que elas comem e se propagam. Isto tem 15 milionésimos de centímetro. É um número muito pequeno de se imaginar. A bactéria toca o solo e já faz parte dele. Este organismo se alimenta de ácido fosfórico. Quando há uma abundância desta substância no solo, a bactéria se torna essencial para reduzir sua quantidade. Um parasita interno que foi tratado com grande quantidade de fosfato e fertilizante. A bactéria não tem dentes. Então, elas dissolvem a comida usando enzimas eliminadas pelos seus corpos. O processo de absorção é semelhante a uma esponja sugando água. A estratégia de sobrevivência da bactéria depende de números e não de tamanho. As mais rápidas podem se dividir em 18 minutos, multiplicando-se rapidamente. Com a combinação certa de comida, temperatura e umidade, elas podem cobrir todo o planeta em apenas 2 dias. É um poder de reprodução fascinante. Depois da chuva, as montanhas emitem o odor do solo. Isto acontece por causa de uma substância chamada geosmina, emitida pelos actinomicetos. A reprodução é feita com germes como este. Muitos micro-organismos crescem debaixo de folhas secas e úmidas. Os organismos mais brancos são as hifas, que são massas de fungos filamentosos. Vistos separadamente, eles são muito pequenos. Fungos filamentosos, ou mofo, geram fibras finas chamadas hifas, que absorvem carboidratos e proteínas de plantas e animais mortos. O processo é semelhante ao processo digestivo dos animais. Os compostos mais complexos podem ser transformados em elementos simples. Estes são os melhores faxineiros do planeta. Pela rapidez com que se multiplicam,
Estes mofos podem cobrir uma superfície de 500 milhões de quilômetros quadrados. Os germes possuem várias cores. Isto significa que há muitas espécies diferentes. Estes micro-organismos também entram em guerra. Duas espécies diferentes se encontram ao se espalhar. Elas não têm mais como crescer. É o antagonismo, a interferência no processo químico de outro micro-organismo que mantém a evolução da espécie. É por isso que micróbios patogênicos não podem crescer rápido. Outro fator importante é que estes seres consomem fungos do solo. Estes seres, que se mexem como minhocas, são anguílulas, um tipo de nematóide. Eles parecem fios finos e transparentes. Uma anguílula perfura uma hifa com sua boca em forma de seringa e suga carboidratos, proteínas e lipídios. O mofo causa doenças nas plantas, mas para o fungo patogênico, a anguílula é um predador assustador. Mas às vezes o jogo muda e o mofo vira predador das anguílulas. A anguílula está presa numa teia feita por um grupo de fungos. O mofo acaba se tornando vítima. Pode-se ver a armadilha feita pelo mofo com o seu próprio corpo. Quando algo fica embolado aqui, não há como fugir desta substância pegajosa. Se estes seres não se alimentassem uns dos outros, o mundo estaria repleto de mofo. À primeira vista, o solo parece ser um terreno calmo, mas de perto podemos ver que é um mundo onde milhões de seres brigam uns com os outros. Graças ao fungo, todo ser que morre acaba voltando à sua forma original. Como uma esponja, os organismos não são destruídos quando os seres humanos passam por cima. Ao olharmos de perto, vemos que a hifa segura todos os grãos do solo juntos. Graças a estes micro-organismos, o solo não some como se fosse poeira. Deve haver um motivo pelo qual toda planta cria raízes no solo. Assim como as folhas precisam da luz solar, as raízes entram no solo atrás de nutrientes. Graças à cooperação entre folhas e raízes, as plantas podem crescer.
Uma raiz se ramifica e se multiplica sem parar, procurando oxigênio, umidade e nutrientes adequados para sustentar a planta. 1 metro abaixo da terra, ela cava cada vez mais e traça um novo caminho no solo. Quando acha um lugar apropriado, ela cria pelos radiculares que interagem com o ambiente. Água e nutrientes passam por este caminho. Eles geram um novo ambiente para os micro-organismos existentes no solo. A água é sugada pelas raízes e sintetizada com ar e luz solar nos cloroplastos para fazer o açúcar das plantas, conhecido como sacarídeo. Uma parte do açúcar produzido é enviada de volta para as raízes. Quase metade do açúcar produzido é enviado para as raízes. Muitos micro-organismos se aglomeram na raiz para se alimentar dos sacarídeos. Alguns seres subterrâneos nunca veem a luz do dia. Eles só conhecem o sol através das raízes das plantas. Em troca disso, eles dão para as raízes mais de 20 nutrientes inorgânicos. Os micro-organismos seguem seu rumo. Este é o habitat da raiz. A terra que não tem plantas contém poucos micro-organismos. Elas são unidas como agulha e linha. O fungo em forma de pérola é um micro-organismo encontrado nas micorrizas. Ele entra em fendas e rachaduras nas quais as raízes não conseguem entrar e recolhe nutrientes para os sacarídeos das plantas. Em relação à terra estéril, isso aumenta a absorção de nutrientes pela planta 200.000 vezes. As micorrizas aumentam as hifas e vivem nas células das raízes. Por causa disso, a planta ganha mais 30 centímetros de raiz. Os pinheiros conseguem criar raízes na terra estéril. Isso acontece graças a um fungo conhecido como cogumelo. Este fungo envolve as raízes do pinheiro e aumenta a superfície das raízes. São estes reguladores que fazem com que haja vida no solo. Apesar de serem microscópicos, eles afetam o planeta inteiro.